Vocês não começaram já com 30 mil, né? Ninguém começa grande, Não. vocês começaram pequeno. Como é que foi esse começo de vocês? Como é que foi começar esse perfil? De onde veio a ideia? Crente Pod. Esse nome é top, desde a primeira Cara, vez que eu gostou vi. do nome mesmo? Top, Crente Pod. De onde veio esse nome Causa aí? confusão, né, na galera. Como é que começou isso? Conta pra gente. Na verdade, o nome veio do Thiago. O Thiago que bolou esse nome aí. A gente tava com vários nomes malucos, Maluco, né, cara? maluco. Nada a ver, os nomes... Nem lembro mais dos nomes, É, cara. doideira. Mas aí, do lado do Thiago, cara, Crente Pod. O pod do podcast e crente. E o pod tinha a ver também com... A gente bota até uma interrogaçãozinha assim. ó. Entendeu? Pode? Eu ia perguntar isso agora, mas a pode, primeira ideia foi o pod do podcast mesmo? Foi. Sim, sim. Foi. Mas aí, pra dar link também ao o pod normal, né? Então, É assim... porque tem um duplo essa sentido ali. discussão de pode ou não pode é recorrente, né? De igreja você vê que toda hora tem. Então eu já falei, pô, vai encaixar legal. Quando veio o nome eu já falei. Mas a ideia veio separadamente. Por incrível que pareça, a gente não falou, vamos fazer alguma coisa e depois veio o podcast. Não foi isso. Marcelo, de um lado, tinha o sonho de ter um podcast e eu do outro também. E a gente não se comunicava, porque a gente se conheceu da igreja e não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Só uniu o propósito, no caso. Sim, sim. Exato. Aí um belo dia ele chegou na igreja, um ensaio de cantata, que foi o que uniu a gente, na verdade. Aproximou mais, né? Aproximou mais, Mas acho que foi decisivo, né? Porque Porque a foi gente já tava na mesma igreja, né? Uhum. Nós somos da mesma igreja. Mas não eram tão... Mas ele lá no Ministério de Louvor e eu aqui Exato. no grupo de varões. Então, tipo assim, a gente quase não se falava Era direito. aquele lance de paz, né? Partiu. Pai do Senhor, final do culto, tchau, entendeu? Igreja grande é isso, né, cara? Você quase não fala com todo mundo, tem só aquela galerinha ali que você tá mais próximo ali do grupo e tal. Que olha pra vocês, a química que vocês têm aí trabalhando e tal, a amizade que vocês têm, Não parece é? que são amigos de Não longa é, Eu, cara. por exemplo, tô surpreendido aqui. Não. Pra mim, vocês eram amigos tipo de infância. Não. Do bairro e Pior tal. que não. Muito engraçado, né? E essa foi uma coisa assim muito louca, porque eu tinha esse sonho, né? Eu amo rádio, cara. Eu amo rádio desde criança. E já fiz rádio várias vezes, né? Tu é bom nisso. E só que eu falei assim, cara, podcast tá em ascensão e eu não preciso estar num estúdio naquele horário para que todos ouçam simultaneamente. Eu posso lançar ali de boa. Pô, mas eu não queria fazer podcast sozinho, cara. E eu tava querendo levar mais pro viés do humor, né? Queria fazer uma coisa mais engraçada e sempre com uma outra pessoa é bem melhor. E eu falei assim, pô, mas quem, cara? Quem? E ele, na cantata, vira e mexe, soltava umas piadas ruins demais. Eu falei assim, cara, esse é o cara. Esse é o cara de a gente juntar e começar a trocar ideia. Pô, eu solto umas piadas pra revelinhas. Sério? Coroinha da igreja. Aquele tiozão que solta Aliás, um aquelas abraço piadas pros coroinhas. É pra onde? Aqui? Um abraço às coroinhas da igreja que eu amo tanto. Um beijo. Pô, sempre. As tias se amarram nele, Representa. porque, entendeu? Então, assim, cara. eu falei assim, cara, esse bom. cara. E aí eu liguei pra ele e falei assim, pô, Thiago, então, eu tô com a ideia aqui, tô querendo tirar da gaveta e tal. Já ouviu falar de podcast? Foi essa a pergunta. Já ouviu falar de podcast? Imagina, porque quando você fala de podcast, ninguém sabe o que é podcast. Aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando vocês começaram com o podcast, eu não vi o podcast igual é hoje. Não Todo via, mundo isso aí. fala. Não Você tinha. bota no É isso. YouTube lá, já aparece logo um monte de podcast. Não tinha. Tanto que quando você falava assim, ó, podcast, cara, hã? Quê? Exatamente. O cara não sabia o que era. Então, eu já fui cauteloso com ele. Eu falei assim, cara, você já ouviu falar de podcast? Ele falou assim, não, eu ia ter que explicar o que era. Quando eu falei assim, você já ouviu? Ele, sim, sou consumidor nato de podcast. Eu falei assim, caraca, então o cara tem... Sério. Tudo a ver. Já tudo a ver. tem um conhecimento do universo de podcast. Eu falei assim, pô, menos mal. Eu falei assim, porque eu tô com a ideia aqui. Ele, pois é, eu também tenho uma ideia. Em paralelo, ele tava com a ideia montando um e eu conversando com a galera, buscando gente pra fazer um também. Porque isso começou no Spotify. Tudo começou no Spotify. Sim. Não. Depois veio o Instagram e YouTube. Depois. Bem depois, inclusive. E aí, o que acontece? Ele veio, chegou pra mim, eu falei, cara, eu inclusive conversei com a galera aí pra gente fazer e tal, só que, pô, foi caindo todo mundo, né? Que a galera vai assim, não, vamos fazer. Quando chega e vê o que é, já... Quando você apresenta o desanimado. projeto, é trabalhoso, é dá chato trabalho, e tal. né? Aí ele veio, aí eu, pô, vamos, já tô com a ideia.
Aí já comecei a falar ideias de roteiro, que não sei o que, vamos fazer isso e aquilo, influência e tal, vamos seguir esse caminho, Cara, daqui a pouco a gente viu, tava quase tudo esquematizado. E ele, por outro lado, ele tem um conhecimento muito bom de rádio. Isso tem. Muito bom de edição, de pós-produção, assim. Inclusive, é até um pouco da divisão que a gente faz. Eu faço mais a produção do negócio e ele faz mais pós-produção. Na verdade, a gente joga em todos os lados, né? Mas é mais ou menos dividido assim. Né? Tipo, eu produzo um pouco mais do que ele na hora da pós-produção, né? Da edição, do trabalho de... Aí é mais com ele tem mais o know-how de fazer isso. E aí... Que agora tá diferenciando um pouco, que eu tô jogando um pouquinho mais pra lado dele. Ele já tá editando, por exemplo. É isso. Não editava, né? Não editava nada. Não editava nada. Assim, eu tinha um pouco de conhecimento de música. Parte de musical. Agora de podcast, de conversa, editar conversa, completamente diferente. Então aí, calhou de juntar as ideias, né? Ele de um lado, eu do outro, a gente vamos. Quando a gente viu, assim, em menos de semanas, a gente já tava já... E eu sou muito acelerado. Se você conviver... É que o pessoal não convive comigo. Se conviver comigo, você vai ver que eu não durmo se bobear. Sério? Eu quero fazer a parada pra amanhã. Então vamos fazer amanhã, vamos escrever. É acelerado. Não, os roteiros de vocês são sempre muito bons, vários assuntos. Eu até pensei, pô, a mente desses caras, os caras devem buscar isso o dia todo. Pô, anotar ali uma escala ali de mais coisa. ou menos isso aí, cara. Mais ou menos isso, né? Eu imagino isso ali. Ultimamente a gente tá mais relaxado. Não, então, mas aí a gente pegou a prática, né? Não, mas aí a gente também voltou, né? A gente sentiu falta um pouco de roteiro, Exato. a gente relaxou um pouco o roteiro. Não, vou fazer roteiro não. Aí depois a gente olhando, ouvindo os podcasts antigos, tipo, pô, cara, era muito mais elaborado, agora a gente tava mais solto, vamos voltar. E a gente voltou com a questão do roteiro novamente, entendeu? Mas o interessante aqui é que a gente começou no podcast original, né? Original não seria a certa palavra, mas o início de tudo. As Só referências, né? Nossas referências. No áudio, exatamente. Porque depois foi surgindo vários outros formatos, né? De podcast, entrevista, mas o primeirão lá, áudio. Então tinha tudo a ver com a minha vibe de rádio, né? Exato. Porque o podcast é exatamente isso. É um programa de rádio, ao invés de você colocar ao vivo, você pode colocar nos streams e você ouvir a qualquer momento.